é os convidados que vão recepcionar os... 1, 2, 3. Para. Só um instantinho. Essa cantiga é lá da Umbanda que eu conheci com 11 anos. É, Vamos lá, então. assim, ó. Pum, bum, pum, bum. Tá. Santo Antônio é de ouro fino, suspende a bandeira e vamos trabalhar. Santo Antônio é de ouro fino, suspende a bandeira e vamos trabalhar. Na coroa dos anjos, Santo Antônio tem conga. 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 Viva Santo Antônio! Esse documentário, esperamos desesconder, para utilizar uma expressão do mestre Prudêncio, tantas mulheres negras do nosso país, né, do estado do Rio Grande do Sul também. Esperamos honrar todas essas mulheres, essas mestras da tradição oral, que com a sua capacidade afro-resiliente consegue transformar sua realidade pessoal e coletiva. São pessoas, são mulheres que nos ensinam todos os dias o poder do coletivo. Que a história tem que ser preservada, mesmo que tenha sofrimento, ela tem que ser, porque não vão para a Europa para ver o Coliseu quebrado, lá na Itália, né? Vão às ruínas de Atenas, né? Tá, então tá, a gente valoriza a história deles lá. Aí agora, por que a nossa senzala, a escravidão não tem que ser valorizada? Então é um pensamento meu. E aí tem outras pessoas, até na comunidade negra, que houve uma época que não queriam falar nisso. Eu me lembro que uma época teve aqui num casarão, uma discussão acirrada. A gente não deve falar mais nisso, porque era muito sofrimento, vamos falar, mas é raiz, então como é que você quer que o Felipe acabou de dizer que aquela carambola deu tanta carambola que está no chão. Mas ela primeiro foi pequenininha, cresceu, né, para dar fruta, e hoje está no chão, porque ninguém colheu. Alupo Bará. E também aquele que é o dono do sopapo, né? Aquele que é o dono do movimento, dos ritmos, aquele que é o dono do equilíbrio, da balança, que é o dono da sabedoria, que é o dono da língua, a Xangô. Caô, Telecine. A minha mãe veio de fora, em 27, para ser babá, e ela veio de fora direto, de Guatemi, que hoje é um quilombo reconhecido, para ser babá, né? E depois ela conheceu o meu pai, que o meu pai era cozinheiro. E naquele tempo não havia restaurante para os ricos, os brancos, as comidas eram feitas em casa, né? Começava assim, quinta-feira, sexta, a preparar. Ele ia especialmente para assar as carnes. Ele morreu muito cedo, até consta, pelo que ele às vezes dizia, e eu acho que sim, com o aparelho digestivo comprometido. Porque essa casa tinha um fogão de lenha, às vezes quando eu me lembro do pedestal do fogão, parecia um palco, era um pedestal de tijolos, com aquele enorme fogão de lenhas que saía as labaredas. Né? Então ele ia só para... Ele ia nessa casa, mas ele trabalhava em restaurantes também, trabalhava na noite. Ele morreu muito cedo, com 51 anos, assim, com o estômago muito duro, assim, eu acho que cozinha a pessoa. Naquele tempo a pessoa não tinha experiência, nem passava o dia naquele fogão, né? Quando eu digo minha mãe, eu represento, eu falo em todas as babás, que era uma coisa de costume.
Minha mãe representava o cine daquela época. Por exemplo, a empregada vinha para aquela casa, aquela negra vinha, ela era muito honesta, trabalhava bem, ela servia de exemplo, então achava que toda a família dela também era. E eu me lembro que aí eu já era grande, na Major Cícero, às vezes ia pessoas bater lá em casa para falar com a minha mãe para ver se tinha alguma parenta dela que viesse de fora para ser empregada. O nome dela era Ambrosina, né? A dona da casa também era Ambrosina. E aí, quando souberam que o nome da minha mãe era Ambrosina, resolveu chamar ela de Ambrósia para não ficar com o nome da dona da casa. Mas que bonita essas meninas, viu? Eu não tirei o pó da casa, não arrumei. Tem um moço que tirou o pó lá no meu quarto, não foi? Eu contratei uma moça para tirar o pó. Tá com pó, não é culpa minha, que a moça não veio. Já saí da escola, do primário, já trabalhando na costura. Pelotas foi uma das cidades no Brasil que teve o maior número de comunidade negra nos trabalhos mais rudes, aqueles trabalhos que muitos... E aí, quanto mais o trabalho que era feito por negros em Pelotas, muitas vezes as pessoas brancas não queriam se comparar. Que é uma mestra griot que traz um ofício como referência, né, que é a arte da costura, e trazendo esse elemento, trazer então essa possibilidade de ressignificar também aquilo que foi dado à mestra como ofício. Hoje são outros ofícios, né, que são colocados à disposição de outras jovens negras, mulheres e homens, que têm que se fortalecer na sua luta. E quando eu falo se fortalecer na sua luta, certamente é através da sua formação também, a sua formação intelectual, profissional e de envolvimento com a sociedade. Então não basta eu, Prudêncio, estabelecer uma relação de formação pessoal. A minha formação, certamente, ela tem que estar compromissada com a comunidade da qual eu pertenço. Minha avó fazia pro João, daqueles que minha avó fazia pro João. Pega logo uma cebola, vai ficando com carinho, linguiça, manjericão, alho bem amassadinho, e vai te acostumando. Aqui no barraco é assim, trabalho. Aos 15 anos eu já estava trabalhando no ateliê ganhando o salário da época, que eu não me lembro. O que me marcou muito isso que meu pai nos deu a felicidade de fazer com que a nossa casa tivesse energia elétrica no Natal de 50, e infelizmente ele faleceu em 51, que eu já tinha 15 anos. E eu ganhava aquele dinheiro para dividir, mas aí então eu passei a ter uma responsabilidade. Então eu me lembro assim, acho que até honrando aquele esforço que ele fez para a gente tivesse energia elétrica, eu me lembro que eu paguei a pagar a luz, eu recebia no fim do mês e dava aquela quantia para minha mãe, eu garantia a luz. Em 52 eu conheci Porto Alegre, através de vir visitar uma tia, que conheci umas primas, né? E essa minha tia lavava para fora. A minha tia quis que eu ficasse um pouco aqui em Porto Alegre, porque as minhas primas eram carnavalescas e pertenciam às tribos carnavalescas, né?
aqui um grupo social que tinha baile, tinha festa, e ela me arrumou para trabalhar na Dona Alice, que era das roupas de festa. Nesse meio tempo ela lavava roupa para uma pessoa ali na Rua da República, tinha uma academia de corte e costura, a professora era Eulália Córdova, era São Leopoldo. Então eu vou para aprender o corte e costura, que no primeiro ano a gente primeiro lia todos como se faziam os moldes, né? A gente tinha que mais ou menos decorar, depois então se fazia os moldes em papel encerado. E durante o ano, lá no fim do ano, a gente constrói uma costura que vai para a Secretaria de Educação para ser aprovada. Aí então em 58 a minha mãe adoece, foi trabalhar numa fábrica, pisou uma mão, e eu tive que voltar para Pelotas. Mas eu voltei para Pelotas também com serviço já com serviço escolhido, né? E nos primeiros dias de julho eu fui trabalhar num ateliê aí de altíssima costura, né? Eu já tinha prática, mas nem tanta. Me lembro que a primeira peça de roupa que eu fiz nesse ateliê foi uma camisa de seda, né? Era um ateliê que eram uns 14 costureiras. Então, continuando ainda o trabalho negro muito aglomerado. Nesse ateliê só tinha uma costureira branca, a Noemia, somos amigas ainda até hoje. Nós éramos 13 costureiras, todas negras. Mas quando eu voltei para Pelotas, a minha mãe ela não me deixava ficar sem trabalhar. Aí eu fui trabalhar num ateliê que era para as damas, as mulheres ricas, que era Graziela Osório, Simões Lopes Castal, aquele nome que estremecia as paredes. A importância que eu vi da costura na minha vida é que eu sobrevivi, né? Eu não adquiri assim tantas coisas, mas eu acho muito importante. E eu uso muito, agora nessa caminhada como griot, eu criei, quando começa o projeto, pelas viagens, eu vi que vários griots tinham frases, ou botavam nome nos seus trabalhos. E um dia, não sei como, que me veio esse pensamento de botar com agulha, linha e pano, a griot canta e conta histórias, né? Através do projeto, por exemplo, Contadores de Histórias, que a Dona Cirlei nos acompanha desde a origem, né? Um fio narrativo traçado pela identidade latino-americana, uma identidade de resistência, onde os negros têm um protagonismo fundamental e as mulheres negras mais ainda, né, Dona Cirlei? Justamente porque os encontros acadêmicos sempre são isso, trazem grandes nomes acadêmicos, né, para contar uma mesma história, né, ou esses que vão pesquisar, né, algumas pessoas como a Dona Cirlei, né, para dizerem por elas. Então a gente nos interessava por fazer o movimento contrário naquele momento, né, isso já faz mais de 10 anos, né, justamente trazer essas pessoas para que elas contassem essa história. Cada elemento desses é um lugarzinho de passagem. Aí a gente consegue ter... Cada um é uma pessoa, posso dizer assim também, né? Fragmento, né? A centralidade disso é o fuxico da Dona Cirlei, que é o nosso coração, né? Que é esse lugar de encontro, que através do fuxico, né? Essa flor meio que tem meio coração, né? Esse lugar que a gente costura essa história, né? E tenta... Então esse estandarte aqui, ele passou pelo terreiro, passou pelo boteco, passou pela sala de aula e vai indo. Toda vez que a gente vai para um desses momentos de contação de história, ele deveria estar ou tem que estar presente. Ao mesmo tempo que era um local de sofrimento, todo esse sacrifício, toda essa instância de sofrimento que ele passava, mas ao mesmo tempo o negro se utilizava do tambor para tocar e para cantar suas músicas, né, fazer o seu canto de bênção, né, para poder resistir àqueles sacrifícios todos como trabalhador escravizado. Alguns grupos de Pelotas começaram a inventar supapos sob medida. Então, assim, tem supapo para o baixinho, para a gordinha, para outra que não pode pegar peso. E aí, liguei para o Vladimir até que eu resolvi, eu disse assim,
Demando, vamos fazer uma campanha. Eu não sei escrever nem falar muito bem, eu vou começar a botar elogios do Supapa poético, do mestre falar no mestre Batista. Pelotas aqui para nossa cultura, ele é um símbolo de resistência. Não é que não seja um embranquecimento, mas que a raiz não se modifique. As pessoas querem fazer, que faça igual. Levaram 3 anos até fazer o documentário, né? Para vir à tona, para ter a receita. O IFAM fez um encarte. Por outro lado, a gente pode encontrar uma outra verdade, como a própria questão do Supapa, tá? Que quando a Dona Cilei e o mestre Batista, e já nesse evento lá do Contadores aparecia, por exemplo, a gente já tinha uma tese de doutorado, né? O professor Mário Maia escrevia naquele momento. Depois, algumas outras iniciativas que ao longo da história tentam se apropriar dessa história, né? Porque de uma certa forma viram vou dizer uma palavra, não sei se a senhora concorda, um certo modismo, entre aspas, né? Um lugar assim de que agora então, né? Por motivos tantos, né? O Supapo vira esse outro lugar que não é bem assim, me parece que a Dona Cilei reivindica e nos alerta o tempo inteiro, né? O Supapo é sim um lugar de propriedade, né? Parece assim que também querem usufruir de ganhos também, em cima de outros ganhos, né, Dona Cilei? E a Dona Cilei está sempre insistindo muito com isso, assim, que o Supapo é essa bofetada mesmo, né? Esse lugar de olha lá, né? Essa história não é uma história tão bonitinha assim, né? A beleza dela talvez venha da verdade dela, que tem muita dor, tem muito sofrimento, né? Mas também a gente não quer botar o foco nessa dor, nesse sofrimento, nessa lamúria, né, Dona Cilei? Uma das coisas que eu acho mais belas na prática da Dona Cilei, na pedagogia griot da Dona Cilei, é que ela não coloca o foco na dor. Ela coloca o foco na alegria, na música, na possibilidade da gente resgatar que é possível a gente contar essa história se a gente estabelecer, né, alguns pactos, né, de que não vai se perder dentro dela, assim, não vai se perder nesse tom lamurioso, né? E que aí, de uma certa forma, não quer dizer que não exista dor nisso, nem sofrimento, né? Porque a história que nos trouxe tudo isso, ela é de dor e sofrimento, né? Mas também dali deu motivação para que se tire uma parte alegre, né, dessa história. Né? Mas se eu prestar atenção, cada escola de samba traz uma aula para a passarela. Traz uma aula, porque o que são os enredos? É sempre relacionado. E porque as escolas de samba foram surgir em Pelotas, a minha escola de samba, no caso, que é a General Osório, ela surge em início de 40, que é onde não tinha enredo. Que ela não os blocos maiores assim não chegava a vir para o redondo, os menores. Mas não tinha enredo. Mas quando surge o enredo, é que as pessoas não prestam atenção. Então eu fico aborrecido quando eu digo que as pessoas falam que é bagunça, porque eu aprendi muita coisa através dos enredos das escolas de samba. Carnaval aqui, no tempo dos tambores, porque eu me lembro assim, as escolas, os blocos eram pequenos. E aqueles blocos levavam, a carnaval era a volta e o foco era aqui na 15 para lá. Eles levaram horas, porque quando chegavam no mercado, a escola se dispersava. Os negros tomavam bebida no mercado, aquela coisa toda. E aí faziam um foguinho, tudo isso no meio do desfile, para aquecer o tambor. Depois, para juntar aquele povo, o bloco saía numa luta. Bum, bum, bum. Pum, 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 pum. E as outras coisas junto. Isso não tem mais, né, no samba hoje. E tanto que o mestre Batista, e às vezes a gente ia show, né? E ele dizia assim, essa gurizada de hoje só sabe dar tapa nos tudo com a pontinha do dedo. Mesmo que bata a mão, mesmo que bata com a mão, ó, não é toda a mão, ó. Santo Antônio, pequenininho, corre o rio sem parar. Santo Antônio, pequenininho, corre rio sem parar. Vem
cuidar dessas crianças. Quem são meus ancestrais? E de que forma a gente passa isso? Através dos cânticos, através da benzedura, através da costura, através da vestimenta, através da alimentação. Né? E é isso que os griots fazem. É isso que a Mestre Cirlei não deixa morrer num município tão importante como é Pelotas. Né? Porque tudo começou para o Rio Grande, todo mundo sabe. E a primeira porta de entrada para o Rio Grande era Pelotas. Uma coisa é raiz da outra. As pessoas têm que se convencer que ela não é daquele lugar. Né? Ela representa esse lugar. Ela representa uma união de várias coisas, né? Quem começa o carnaval de rua em Pelotas foram os negros. Agora o carnaval chega em Pelotas no Clube dos Ricos, que seriam marchas rancho, música até clássica, né? E as pessoas iam olhar a sentada das pessoas nos salões, né? E em 1920, por aí, já havia enlatado. Pelotas é famosa por causa do doce, né, do pêssego. E já havia fábrica de lata aqui. Porque as mulheres não estavam ganhando bem, pegaram essas latas e saíam para a rua batucando. E aí eles, junto com a batida das latas, né, juntam com as cantigas do salão. Consta que o carnaval de rua começa assim. Aí naquela época a girafa surgiu assim. Eu vou cantar e às vezes vocês vão identificar de onde saiu essa música. Ela é assim. Girafa, 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 essa girafa da cerquinha tá maluca. É uma marchinha. Ainda não é hora do batente, ela fica impertinente, acordando toda a gente. Girafa, girafa, girafa. Porque eu deixava para fazer minhas costuras mais difíceis na madrugada. Porque eu tinha, nessa altura minha mãe já estava deixando de enxergar e de caminhar. Eu tinha os guris pequenos, já o pai deles já não estava mais em casa. Então eu tive uma vida bem, eu não vou dizer sofrida, porque assim, foi uma vida bem difícil, mas hoje olhando para trás, eu vejo das dificuldades, das coisas horrorosas que eu tenho hoje, eu venci. Né? Eu venci isso aí. Da África, sou de lá. Da África, eu não sou de lá, meus avós são de lá. Da África, pelo meu cabelo, sou de lá. Da África, pela minha cor, sou de lá. Da África, pelo meu tambor, sou de lá. Da África, pela minha música, sou de lá. Da África, sou de lá. Da África. Eu não sou de lá, os meus pais são de lá, da África. A alegria do negro nesse aspecto, muitas e muitas vezes foi para se defender. É uma estratégia, né, de defesa. Assim como a capoeira, que hoje está colocada, né, em vários estudos, né, como uma espontaneidade do negro. Não, isso sempre foi uma estratégia de defesa. A gente ia fazer fuxico com as crianças iam escrever uma palavra, colocar dentro do fuxico e contar uma história sobre aquela palavra para a mestra, e a mestra contar uma história para as crianças sobre aquela palavra. Então ia ter uma saudação com os fuxicos, com as histórias e tal. Essa era a oficina confraria do fuxico. Chegamos na escola, a supervisora da escola para a gente diz que aconteceu um contratempo e a gente não tinha 2 turmas, mas a gente tinha 4 turmas para atender, com muito mais crianças. Deus do céu, e não vai dar certo, e naquele desespero, vai dar tudo errado, e meu planejamento, a gente não se planejou, e não sei o que. A dona Cirlei fala assim, Felipe, muito sério, assim, para, eu também sou professora. Foi naquele dia que a chave virou, e eu entendi que ser educador não é receber um papel que te chama de professor.
E que por mais que eu me planejasse, que me organizasse, que ousasse pensar que eu era professor, eu estava do lado de alguém que era educador há muito mais tempo. E naquele momento a gente percebe que eu realmente deixo de estar nesse lugar de um saber que domina para perceber um saber que se efetiva. Eu me lembro que quando eu vim pra cá, a grande informação que eu havia de alguma coisa, o livro que eu tinha de referência era Casa Grande Senzala. O livro que eu tinha de referência sobre o negro, que era um livro que dizia que o negro só podia entrar até a cozinha da Casa Grande. Então como é que eu vou ter uma referência a uma coisa que diz que eu tenho um limite para me passar daquilo ali? E de que forma tu quebra esse paradigma? Tu quebra esse paradigma através da oralidade, através da referência. Aí tu pega a referência da Mestre Lei, tu pega a referência da minha avó. Que hoje o CTG parece que eles são os que sempre existiu, que é essa tradição gaúcha, que eles se esquecem lá de trás que vem um pedacinho de cada coisa para eles. Eu não sei se tiver alguém do CTG ouvindo meu depoimento, eu até admiro e respeito, mas o CTG não tem nada de raiz gaúcha, coisíssima nenhuma. Você vê que aquele gaúcho que canta aquelas trovas, aquilo ali é uma raiz espanhola, né? Que é um espanhol, que tem aquela ferrenha, né? E tem também as outras coisas, um que vem de chacareira, por exemplo, né? Ouvindo a música portuguesa, é puro. A música gaúcha, ela é mais espanhola, ela pode dizer, ela é espanhola e gaúcha, e portuguesa. Que aí vem, então ela toma forma nos gaúchos para dizerem hoje que é a tradição gaúcha, entende? Então a gente tem todos, e quem estuda sabe entender isso melhor, né? Negra! A cara preta da revolução foi esquecida, bravos guerreiros vencidos em uma luta perdida por hongos, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue, a cara preta da revolução foi esquecida, bravos guerreiros vencidos em uma luta perdida por hongos, emboscada maldita. A liberdade tão sonhada ficou na lembrança da lança, manchada de sangue na terra farroupilha. Um grito na mente ressoa no silêncio, nascer os negros presente na terra farroupilha. Um grito na mente ecoa no silêncio, nascer os negros presente. Primeiro ele começou muito depois da chuva, que era um dos clubes negros mais simples, que era o clube que eu frequentei e a minha família. Depois tinha um Chove Não Molha, que era meio termo. Aí o Ficaí, que todos eram mais ou menos da mesma época, que o Ficaí foi considerado, Ficaí para eles dizendo, o mais elitizado devido à ascensão de algumas profissões, pelas doceiros, sapateiros, alfaiates mais, né? Então as pessoas, o que distinguiam um pouco é porque podiam vestir melhor e tal. A parede até 1 metro de altura, aí já tinha o alicerce, ainda não tinha o piso. Essa parede, no dia do almoço, ela foi construída por todas as pessoas do almoço, assim, os pedreiros estavam lá, então a gente ia botando tijolo. Então no dia da inauguração, assim, era um lugar que todos queriam tirar foto.
senhoras que moravam nessa região, negras, elas começaram a querer ter um lugar para se divertir. E consta naquele livro, que é uma pena que se perdeu, não sei se existe com alguém, que elas juntaram dinheiro, naturalmente que algumas eram casadas, os maridos também participaram, mas que surge da ideia delas achar que elas também podiam ter um lugar para se encontrar à tarde. E aí elas compraram um terreno, fica num ponto de Pelotas, onde as casas antigas são todas com frente muito estreitas, né? E elas compraram aquele terreno e faziam festas quando não chovia de tarde. Porque eu ainda me lembro, eu tenho uma visão bem viva dos bailes já, porque eu era adulta. Né? Que hoje eu faço os bailes nas contações de história, que todo mundo se diverte, como aconteceu lá no Sopá Poético, que foi maravilhoso. Mas eu tenho uma leve ideia de eu entrando lá ainda em criança, assim, eu me lembro que eu entrei naquele que era um terreno estreito, comprido. Eu entrando naquele lugar, a gente brincando e as mães, assim, tinham uns bancos compridos, né? Então, eu acho que a mulher já era apoderada porque elas tiveram a ideia de construir aquele lugar. A minha vida foi estritamente dentro dos clubes sociais negros. E eu faço parte da Sociedade Negra Futebol Clube de Venâncio Aires, que eu sou realmente apaixonada por esse clube, que eu vivi nele desde criança, os meus filhos viram ali. Então eu até costumo dizer mesmo que o nego é uma das minhas fortes paixões. Eu sou realmente apaixonada. E hoje, com muito orgulho, eu digo, é o clube na minha cidade mais antigo em vida contínua. E o Chuva foi idealizado por mulheres negras que nem ler sabiam. Porque aquele clube comercial que eu falei para vocês, que ali vocês viram o Caixeiral, passando para lá do Capitólio, de frente do Capitólio é o comercial, que era a pompa, quando no dia da inauguração da ponte, as festas todas foram lá, né? A gente fez muitas roupas no ateliê. Então, assim, ele dá frente para Félix da Cunha. Os fundos dele, prancheta, tinha uma entrada que de um lado os homens se reuniam para jogar xadrez, e aqui as senhoras. Então, as empregadas, elas iam puxar, e assim, como hoje que tem que levar um prato, né? Mas naquele tempo quem levava o prato, que fazia tudo era a empregada. Eu mesmo, que a minha mãe ficou um pouco na família, eu fazia muito mandarete, né? Ia levar os pratos. E aí muitas empregadas negras começaram a ter a necessidade de ter um lugar para recreação. Aí tu vê o trabalho que o mestre Lei fez lá no Fica Aí Que Eu Vou Dizendo, o trabalho que ela faz dentro da universidade hoje. Né? Isso é ancestralidade. Né? E isso é uma questão griot, que tem que ser passado de mãe para filha, de pai para filho. Nós não podemos perder isso, porque nós temos essa concepção que cada griot que parte desse plano é uma biblioteca que se fecha. E nós não podemos perder isso, porque até hoje nós não conseguimos chegar 4 gerações antes de nós. Né? Então as pessoas fazem árvore genealógica, porque eu vim do norte de Suécia, porque eu não sei de onde eu vim. Eu sei de onde chegou minha bisavó. A negrinha mina, pretinha, tinha argolinha no nariz, chorava de noite com o ioiô e a iaiá batendo nela. Depois vem meus avós. Mas antes da minha avó, quem eram os pais dela? De onde ela veio? Porque toda essa questão da avó, de benzer com brasa, de benzer a tormenta com machado, ela aprendeu, ela canta as musiquinhas que a mamãe cantava pra ela. E o mais engraçado, ela canta as musiquinhas que a mamãe cantava pra ela em bantu. É da estação, eu não ia lá. Seu Samir ensinou ele me acompanha. Era da estação? Ele foi estação. Era velho ou jovem? Olha, outro eu tava dizendo pra ela que nessa época eu era pequeno ainda, a Osório infelizmente já estava no final. Já tinha... A gente passa o tempo todo buscando as nossas origens, a nossa cultura, tentando nos colocar. É difícil, claro, é difícil, bastante difícil. Não tem sido fácil essa luta para manter esses clubes sociais funcionando, para trazer a história do negro para a região. Só que não combinamos o seguinte,
Ele é Pelotas e eu sou Chavante. Olha aqui, tá de azul nele, está de azul. Mas a gente é grande amigo, seu amigo. Que vale a amizade. Você pode tirar uma foto conosco, depois eu vou postar? Mas e se eu queimar a foto? Não queima. Vamos lá. Olha quem chegou. Deixa a peça na Mulher negra, a importância dela já começa pela família, né? Então é importante, nós na família a gente sempre lembra da mãe, tudo que a gente aprendeu foi com a mãe, foi a mãe orientando, foi a mãe fazendo, foi a mãe decidindo, embora sempre dizendo que quem decidia era o pai, mas a gente sabia que era ela, né? E trazendo esses valores para todas as famílias. Assim, que foi criada dentro da minha casa, ouvindo frase por frase, ele perguntando se estava bem, vai mudando. Quando ele chega a fazer uma letra, assim, leva uns 3 meses, ele lê, vai pra biblioteca, sai, senta na praça. Então, quer dizer, quando a gente ouve algo que é do filho da gente, que o filho da gente criou, então, no caso, um presente para todos vocês, né? E é uma surpresa, ele vai ficar muito contente. É um cara que vai fazer uma caminhada. A Fátima é minha vizinha Marimbá. Vamos cantar pra Fátima agora. Chegou. Olha assim, chegou. A vizinha Fátima chegou. Já chegou. Vamos acordando a vizinhança aí. Meu Deus, vocês chegou. Olha quem chegou. A dona Conceição já chegou. Agora o Pedro chegou. Vem aqui, chegou. Eu apresento para vocês esse vestido que eu cortei e fiz, mas é até a importância, eu vou contar alguns segredos da costura. E fora o corte de Porto Alegre que eu aprendi, depois eu aprendi mais alguns cortes na caminhada, corte italiano, alguns cortes que é um curso que vim fazer aqui em Pelotas, é onde a gente aprendeu também a conhecer o corpo da cliente da gente de costura, porque às vezes não são imperfeições tão mostradas, mas todos nós temos às vezes um ombro mais alto, mais baixo, tem a pessoa que tem corcunda, tem a pessoa que tem muita barriga. Então, nesses cortes que eu aprendi, no primeiro não, mas eu aprendi recursos para fazer reparo para que as costuras ficassem melhor. E isso aconteceu nesse meu vestido. Eu já estou com bastante idade, com alguns desgastes ósseos, então tenho alguma diferença de ombro de um lado para o outro. Cortei o vestido, vim para a festa. Aí na casa da amiga, que também é costureira, com a qual trabalhei muitos anos, ela disse, não, a senhora não vai para a festa assim. Então fizemos uns reparos no vestido, que ele ficou melhor, né? Mas eu mesmo cortei. Uma coisa muito difícil também é a gente cortar e costurar pra gente, por causa do experimentar.
É isso que eu quero dizer. Então a costura tem vários segredos, várias surpresas. E uma coisa muito bacana é ir para a festa, está gravando ainda, ir para a festa com alfinetes no vestido. Aproveitando, eu conto todos os segredos da costura. Esse vestido que está aqui, eu fui para a festa com alguns alfinetes. Lá na festa, então, as amigas, porque foi feito, não às pressas, mas foi meio na correria. Né? E ainda está gravando? Aí eu queria contar um dado antigo, na época que a gente fazia roupa para votar. Até hoje, no dia da eleição, não sei se vocês repararam, que as pessoas mais antigas, os senhores, vão arrumadinho de terno. Às vezes tem muitos que nunca usam. Tem gente que até aluga terno para ir votar arrumado. Não repararam? Dia de eleição, mas antigamente era uma obrigação, se fazia roupa para votar. E nesse ateliê que eu trabalhava, que nós éramos 14 costureiros, a gente era muita costura que a gente fazia para a eleição. Já na terça, a eleição sempre era no domingo, a gente já estava entregando. E nós gostávamos de votar, a gente combinava os lugares de votar e depois a gente marcava para se encontrar na Praça Coronel Pedro Osório. E assim, nós éramos sempre também as últimas a chegar na sessão de votar, porque a gente estava em casa terminando os vestidos, mas a gente tinha que ir de vestido novo. E muitas vezes não dava tempo de tirar os alinhados. Então a gente sentava na praça, às vezes já tinha votado, aquele movimento todo, depois ficava uma tirando alinhado. Também outro dado importante, eu sou muito sujeito no inverno a sair com fiapos. E um dia embarquei no ônibus e eu vi uma mão assim na minha perna. Era o motorista do ônibus. Olha, a senhora está com fiapo enorme no seu vestido. Então isso tudo são fuxicos de costureira.